Agora a gente fala sobre o Brasil, que está aí também na mira dos principais noticiários internacionais. A agência de notícias Reuters, a maior agência de notícias do mundo, colocou o Brasil aí nos seus destaques. A notícia é que a mudança de opinião de Trump com Lula pode ser graças a Joesley Batista, da JBS. Só vamos relembrar bem rapidinho que na semana passada Lula e Trump tiveram um encontro muito rápido nos corredores da Casa Branca, lá em Nova York, na verdade, né, ali no encontro na Assembleia das Nações Unidas, e aí nos corredores dessa Assembleia acabaram se encontrando. Segundo Trump, tiveram alguns segundos de conversa e Trump deu até uma posição agradável sobre o presidente brasileiro, o que deixou muita gente surpresa, já que o clima era de tensão entre os dois países. Era Donald Trump ameaçando taxas, tarifas cada vez maiores ao Brasil, isso por conta das ameaças, isso por conta do julgamento e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta de tentativa de golpe de Estado, o que Donald Trump não estaria de acordo, e aí críticas de caça às bruxas do Brasil, isso deixavam o Brasil aí em maus lençóis perante ao governo americano. Colaborando com o estudo, o governo americano vinha fazendo algumas ameaças de taxa que na semana passada ia anunciar uma retaliação contra o Brasil por conta da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a expectativa era que o anúncio fosse feito, né, ali durante esse encontro na ONU. O brasileiro também estava com medo dos comentários do presidente brasileiro, falar demais e deixar Trump desconcertado e o Trump querer revidar. Não foi o que aconteceu. Trump elogiou o presidente brasileiro, chegou no seu discurso na ONU e acabou falando bem, que tinha gostado do presidente brasileiro, falando que ele era um cara bacana, que poderia até fazer bons negócios, algo assim nesse sentido que eles haviam comentado, né? Pois bem, agora a Reuters publica que um dos proprietários da JBS, a gigante brasileira de frigoríficos, né, se reuniu em particular com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cerca de 3 semanas antes de Trump fazer esses elogios a Lula. Vamos trazer o seu Bianco aqui de volta, seu Bianco? Porque isso pode representar algo assim que a gente não está enxergando. A gente está vendo aí que, bom, primeiro foi uma surpresa, né? O elogio do presidente americano a Lula. A gente estava muito apreensivo, nós conversávamos aqui sobre o medo de Lula falar alguma coisa, Trump não gostar, e no final das contas Trump teceu elogios, a gente ficou surpreso, comentamos sobre isso na semana passada. E aí com essa notícia, a gente vê que, na verdade, o buraco está mais embaixo, né? Pode ter acontecido uma negociação, uma conversa que deixou Trump mais feliz por conta de Joesley Batista, que, vamos lembrar também, é próximo, né, do presidente Lula. A gente já viu muita informação no noticiário brasileiro a respeito, envolvendo o nome dos dois, né? O que a gente não está enxergando? Era isso que eu queria perguntar para o senhor. Jossan, a gente não sabia realmente se houve essa reunião, né? Mas tudo aquilo leva a crer que a Reuters não iria dar uma notícia dessa, não iria inventar. E também tudo leva a crer ser pontos verdadeiros. Por quê? A JBS hoje não é só uma empresa brasileira, a JBS é uma grande das carnes mundiais, se não é a maior, é uma das maiores. Ela entrou em 2008... com frigoríficos, hoje ela está na atividade de aves, de suíno, de carne de gado, ela comprou a suíte argentina, depois comprou a norte-americana, então hoje ela é uma grande no mercado mundial, e esses empresários, eles têm, vamos dizer assim, poder. Então, provavelmente, nessa reunião, foram juntos e a JBS comprou uma empresa norte-americana agora, há 1 ou 2 anos atrás,
E essa empresa norte-americana havia ajudado muito na campanha, financeiramente, na campanha do Donald Trump. Me parece que ajudaram até com 5 milhões de dólares. Então, automaticamente, essas empresas, elas têm pedidos a fazer para o presidente e o presidente sempre vai ouvi-los. Provavelmente nessa reunião, então, foram aqueles antigos diretores das empresas que ajudaram a custear a campanha do Trump e provavelmente os batistas junto. Isso, acredito eu, que se for isso mesmo o motivo, devemos bater palmas para os Joedes e para os batistas. Por quê? Porque, teoricamente, estaria acabando com uma briga. Aquilo que a gente sempre defendeu, aquilo que você acabou de falar, o medo que nós tínhamos que o presidente Lula fosse, e ele foi o primeiro a falar na conferência da ONU, que ele falasse mal, que houvesse palavras que desagradassem, né? Então ele falou, foi estritamente o necessário, e automaticamente depois, quando o Trump veio, simplesmente teceu elogios. Então, com isso, o que a gente acaba de crer e confiar? Que agora haverá um telefonema essa semana e que essas taxações, se Deus nos ajudar, essas taxações seriam eliminadas. Por quê? Primeiro, porque o Trump está vendo que ele está fazendo algo que não é benéfico nem para o país dele. Taxação muito alta não é benéfico para ninguém. E segundo, que o presidente Lula também não precisa falar com o Trump aquele discurso que ele faz para os seus eleitores aqui no Brasil. Comercialmente, nós devemos, os dois países, não é que o Brasil é só do Lula e os Estados Unidos é só do Trump. Eles têm que saber que, numa conversa, numa taxação, você pode beneficiar alguém, mas você prejudica muita gente também. Então, nunca é bom quando você prejudica alguém, que esse alguém vá à falência. Devemos saber principalmente disso. Então, temos que deixar e torcer que esse telefonema seja realizado rapidamente e que nessa conversa seja uma conversa amigável para que se acabe com essas taxações. Deixa eu só corrigir, antes eu falei que o encontro foi na Casa Branca, mas foi na sede da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, o encontro que aconteceu, onde o Trump e o Lula se encontraram. E agora voltando aqui, a JBS, ela, segundo a Reuters, a JBS, ela se recusou a comentar esse assunto. Já a Casa Branca, ela não respondeu de imediato um pedido de comentário aí para a Reuters. E de acordo com uma das pessoas com conhecimento dessa conversa, Joesley Batista disse a Trump que as tarifas que ele havia imposto aos produtos brasileiros estavam tornando a carne bovina muito mais cara para os norte-americanos. As tarifas foram citadas pela Casa Branca como retaliação contra o que Trump acreditava ser uma perseguição injusta a Bolsonaro, que este mês foi condenado. E aí a JBS, ela tornou-se uma empresa listada, né, nos Estados Unidos em junho. A mudança aumentou a exposição da empresa à política da Casa Branca, e aí tem muita informação que envolve os irmãos Batista, enfim, a JBS. Tem até o ponto que eu queria chegar do envolvimento, né? Já que naquela época que eles foram investigados, fizeram até um acordo de delação, né? Na época, os batistas, eles admitiram que eles deram propina para mais de 1.800 políticos, como parte de uma investigação anticorrupção aí. Mas eles davam essa propina. Assim, claro que nós não sabemos do conteúdo, mas pelo nível de negociação, se os caras já eram bons, se fizeram negociação com 1.800 políticos, com Trump não seria 1.801? Não é uma possível jogada de um ganho daqui, ganho dali, e o Brasil, falando de presidente Lula, talvez não estaria envolvido, falando de possibilidades, né, seu Bianco, já que a gente não tem como afirmar com certeza nada por aqui.
Jossan, e se falando de Trump, eu acho que não existe aí envolvimento de propina. O que os batistas fizeram anos atrás era um costume no Brasil. Qualquer político precisava de dinheiro para a campanha, eles doavam indiretamente e ilegalmente. Aquilo que nós falamos agora, que uma empresa doou para o Trump 5 milhões de dólares, isso é legalmente declarado em todos os impostos, declarado tudo e muito bem claro. Então, os Estados Unidos, acho eu que é difícil. Espero que no Brasil também nós tenhamos aprendido com todos esses erros de governos anteriores, que todo e qualquer político queria tirar proveito. Os batistas, eles pegavam muitos empréstimos perante o governo brasileiro, perante BNDES, perante esses bancos oficiais, a juros muito baratos. Então, eles ganhavam muito dinheiro com isso e, indiretamente, eles poderiam dar dinheiro a políticos. Agora, esperamos que isso tenha acabado, esperamos que eles possam pegar dinheiro emprestado de qualquer banco brasileiro, ou seja ele privado ou público, porém que nas taxas normais, que tanto quanto eles, ou eu, ou você, possamos pegar. Lógico que eles têm uma empresa de maior poder e tal, são valores mais altos e automaticamente o juro deles deve ser menor. De boa. Por quê? Porque também eles estão exportando valores nossos, exportando nossa mercadoria, e isso são empresas que automaticamente vão fazer com que o Brasil seja enaltecido lá fora. Quem que não gosta de ver ou ouvir que a própria JBS, sabendo-se nós mesmo da história deles que é cheia de corrupção, mas se nos falarem que a JBS, Friboi ou quem quer que seja aí, do grupo deles, é a maior produtora de carne do mundo, isso nos dá honra, porque é o Brasil que está tendo isso. Então, como nos dá honra da gente falar que o agro nosso é espetacular, que o agro nosso nos deixa em outro nível perante outros países, que o agro é pop, que o agro é... Isso nos dá honra. Então, a mesma coisa a JBS, o grupo Switch, ou toda e qualquer empresa, se falarem que é a maior do mundo ou é uma das maiores do mundo, nos dará muita honra. Esperamos que seja isso na parte legal também. Podemos dizer, então, que eles são os heróis dessas negociações, se a gente tiver bons resultados? Jossan, o presidente da Embraer também foi lá, também foi recebido e também foram gerados menos impostos. Então, muitos empresários brasileiros foram e explicaram ao Trump, ou pelo menos não ao Trump, mas perante a equipe dele, explicaram-se as desvantagens que os Estados Unidos têm em taxação. Então, tudo isso é levado ao presidente, e automaticamente o presidente, com essas taxações muito altas, o presidente Trump está tendo um grande erro, no meu entender. Então, isso faz com que ele, mesmo que ele não goste de voltar atrás, mas como é que acontece com ele, que ele dê uma recuadinha e a gente possa voltar a exportar na mesma quantia que a gente exportava para os Estados Unidos. Muito bem, seu Bianco. Obrigado por hora. Daqui a pouco eu te chamo de novo. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial de hoje e logo depois do nosso intervalo vamos falar sobre o produtor rural, que segundo uma pesquisa, um estudo, aponta que 55% dos produtores rurais brasileiros querem renovar o seu maquinário. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre se agora é o momento para renovar o seu maquinário. É só vontade ou o produtor não vai passar vontade e vai renovar? E no programa de hoje ainda, uma fábrica de óleos aí, que produz combustível, anunciou que vai deixar
vai parar a construção de uma fábrica de biocombustíveis lá na Europa. Mas e aí, cadê os ambientalistas agora? Cadê a Europa para defender combustíveis sustentáveis? Já que a BP anuncia que investir em petróleo é mais rentável. Vamos debater sobre esses assuntos ainda hoje, a gente volta já já.